Chovia muito naquela noite. Não era uma chuva qualquer, daquelas que vêm e vão com o vento. Era pesada e insistente. O tipo de chuva que faz parecer que o mundo lá fora deixou de existir. Eu estava sozinho em casa, tentando assistir alguma coisa no celular. Mas o sinal da internet estava horrível. O vento uivava forte, e de tempos em tempos eu ouvia algum trovão distante. Já passava da meia-noite quando ouvi as batidas na porta. 3 batidas secas. Não muito fortes, mas firmes o suficiente para me deixar alerta. Fiquei em silêncio, esperando mais alguma coisa. Talvez tivesse sido impressão minha, algum barulho da rua abafado pela tempestade. Mas então as batidas vieram de novo, dessa vez mais fortes. 3 pancadas seguidas. Meu estômago revirou. Quem bateria na porta a essa hora, numa chuva dessas? Meu prédio não era um lugar movimentado, e eu nunca recebia visitas inesperadas, ainda mais de madrugada. Me levantei devagar e fui até a porta, pisando leve, como se quem estivesse do outro lado pudesse me ouvir. A luz do corredor estava apagada, e pela fresta embaixo da porta só se via escuridão. Prendi a respiração e olhei pelo olho mágico. Nada. O corredor estava vazio. Senti um calafrio na espinha. Talvez fosse um vizinho que bateu na porta errada e foi embora. Mas quem sairia na tempestade para isso? Eu já ia me afastar quando ouvi um barulho baixo, quase imperceptível. A maçaneta da porta girou. Alguém estava tentando entrar. A maçaneta girou devagar, sem pressa. Primeiro para um lado, depois para o outro, como se quem estivesse do lado de fora quisesse ter certeza de que a porta estava trancada. Meu coração disparou. Eu tinha certeza absoluta de que não estava esperando ninguém. Meu prédio não era daqueles em que qualquer um entrava. A portaria ficava fechada a noite toda. E para alguém subir até o meu andar, teria que ter a chave ou autorização do porteiro. Fiquei imóvel, sem fazer barulho. Minha respiração ficou curta e controlada. Quem quer que estivesse ali. Não fazia ideia de que eu estava a poucos centímetros da porta, olhando pelo olho mágico. A maçaneta parou de girar. Segundos de silêncio se passaram. E então, as batidas voltaram. Mas dessa vez foram 4, rápidas e ritmadas. Toquei no celular já pensando em ligar para alguém. Mas antes que eu pudesse abrir o aplicativo de chamadas, uma voz baixa veio do outro lado da porta. Eu sei que você está aí. Meu sangue gelou. A voz era calma, sem emoção. Não era um pedido de ajuda. Não era alguém perdido. Era só uma afirmação fria e direta. Não respondi. Não fiz nenhum barulho. Mas quem quer que fosse também não foi embora. Fiquei ali, parado, esperando que a pessoa desistisse. Mas ao invés disso, a voz falou de novo. Abre a porta. Meu corpo todo ficou tenso. A essa altura, eu não queria mais nem respirar. Me afastei um passo para trás, tentando pensar no que fazer. Foi aí que percebi uma coisa que fez meu estômago afundar. Pela fresta embaixo da porta. Antes escura, agora havia algo bloqueando a luz. Alguém estava ali, parado, de frente para a porta. Eu precisava fazer alguma coisa. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que a pessoa do outro lado conseguia ouvir. A fresta sob a porta continuava escura, bloqueada pelo que eu só podia imaginar serem pés. Essa pessoa não só sabia que eu estava ali, como queria que eu soubesse que ela estava ali. Fiquei parado, esperando. O barulho da chuva parecia mais alto do que antes, como se o mundo lá fora estivesse distante. Meus olhos estavam fixos na fresta, esperando qualquer movimento, qualquer sombra. A maçaneta girou outra vez. Dessa vez mais rápido, mais forte. A porta sacudiu levemente. Meu sangue gelou. Fiz a única coisa que me veio à cabeça. Dei um passo para trás, segurando a respiração, e destravei o celular. Se essa pessoa tentasse forçar a entrada, eu já estaria com o número da polícia na tela. Mas então, do nada, silêncio. A maçaneta parou. Nenhuma outra batida veio. A fresta sob a porta clareou de novo. Fiquei ali, esperando, os músculos tensos. Eu não ouvia passos, não ouvia nada. Era como se a pessoa simplesmente tivesse desaparecido. Tive vontade de olhar pelo olho mágico, mas alguma coisa dentro de mim me impediu. Um instinto primitivo, como se eu soubesse que não deveria ver o que estava do outro lado. Os segundos passaram, talvez minutos. Só quando me senti seguro o suficiente, olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Minha mão ainda tremia enquanto eu destravava o celular. Eu pensei em ligar para a polícia, mas o que eu diria? Que alguém bateu na minha porta e foi embora.
Verifiquei a fechadura 3 vezes antes de voltar para a cama, mas o sono não veio. Passei o resto da noite acordado, ouvindo o som da chuva. Na manhã seguinte, quando finalmente criei coragem para sair, vi algo que me fez estremecer de novo. No chão do corredor, bem em frente à minha porta, havia marcas molhadas de pegadas. Elas iam até minha entrada, mas não levavam a lugar nenhum. Não havia marcas voltando, como se quem estivesse ali tivesse simplesmente sumido. A chuva caía forte naquela noite. Eu dirigia sozinho por uma rodovia quase deserta, voltando para casa depois de um dia longo de trabalho. O barulho das gotas pesadas batendo contra o para-brisa e o som do limpador indo de um lado para o outro eram tudo o que quebrava o silêncio dentro do carro. A estrada estava escura, sem postes, sem faróis de outros carros por perto. Olhei para o relógio no painel, 11h47. Mais 1 hora e eu estaria em casa. Eu estava cansado, mas não o suficiente para cochilar. Meu foco estava na pista, nos reflexos distorcidos da água acumulada no asfalto. Foi então que senti uma sensação estranha, como se algo tivesse mudado dentro do carro. O ar pareceu ficar mais pesado e um arrepio percorreu minha nuca. Instintivamente, olhei pelo retrovisor. Meu peito apertou. Por uma fração de segundo, tive certeza de que vi alguém sentado no banco de trás. Uma silhueta imóvel. Mas quando virei a cabeça para olhar de verdade, não havia nada ali. Minha respiração ficou curta. Me obriguei a manter os olhos na estrada. Foi só cansaço, tentei me convencer. A mente prega peças quando se está exausto. Acelerei um pouco, ansioso para chegar logo. Mas a sensação não passou. Era como se o ar dentro do carro ainda estivesse pesado. Como se eu não estivesse sozinho. Meu olhar voltou para o retrovisor. Dessa vez eu vi claramente. Não foi um borrão, não foi uma sombra ilusória. Era um rosto, pálido, olhos fundos, parado no banco de trás, olhando direto para mim. Meu corpo gelou inteiro. Soltei um grito e virei o volante instintivamente. O carro deslizou no asfalto molhado, rodopiando por alguns metros até parar no acostamento. Meu coração parecia que ia explodir. Respirei fundo, tentando recuperar o controle. Minhas mãos tremiam no volante. Com o máximo de coragem que consegui reunir, virei para olhar para o banco de trás. Estava vazio. Nada além do casaco que eu havia jogado ali mais cedo. Eu estava vendo coisas? A exaustão estava me fazendo delirar? O silêncio dentro do carro parecia ensurdecedor. O único som era o da chuva, batendo sem parar. Fiquei ali parado por alguns minutos, tentando me acalmar. Até que, no meio do barulho da tempestade, ouvi uma respiração. Baixa, lenta, vinda de trás de mim. Eu não olhei de novo. Apenas liguei o carro e dirigi o mais rápido que pude até chegar em casa. Naquela noite, dormi com todas as luzes acesas. E desde então, nunca mais dirigi sozinho tão tarde da noite. A chuva começou no fim da tarde, mas foi só à noite que ficou realmente forte. O vento uivava do lado de fora, sacudindo as janelas do meu apartamento no último andar. Era o tipo de tempestade que parecia interminável, com trovões distantes ecoando pelo céu. Eu morava ali há pouco tempo. Um apartamento pequeno, bem localizado, perfeito para alguém que gostava de ficar sozinho. Era silencioso, e o único som que normalmente se ouvia à noite era o dos carros na avenida distante. Mas naquela noite, por volta das 2 da manhã, escutei algo diferente. Passos, vindo do andar de cima. Só que não havia andar de cima. No começo, achei que fosse a madeira do teto estalando por causa da umidade. Mas então os passos voltaram, claros, nítidos, como se alguém estivesse andando logo acima de mim. Fiquei parado. Estava tentando entender o que estava ouvindo. O som ia e vinha, com intervalos irregulares. Às vezes parava por alguns minutos, depois voltava. Não era o vento. Não era um barulho qualquer. Alguém estava andando sobre mim. Tentei pensar numa explicação lógica. Talvez fosse algum bicho no telhado, mas não parecia isso. O som era de passos humanos. Não arranhões, não batidas soltas. Eram pés se movendo, parando, voltando. Meu prédio era antigo,
mas nunca ouvi ninguém falar sobre algo estranho por ali. Suspirei, me convencendo de que devia ser coisa da minha cabeça. E tentei voltar a assistir um filme. Mas então os passos pararam e começaram de novo. Só que agora foi acima do meu quarto. Meu coração acelerou de vez. Deitei na cama olhando para o teto. A tempestade continuava lá fora. E a luz do meu abajur tremeluzia levemente, como se a energia estivesse instável. A sensação de que eu não estava sozinho tomou conta de mim. Os passos continuavam indo e voltando no mesmo lugar, quase como se alguém estivesse me observando de cima. Então ouvi algo que fez meu sangue gelar. 3 batidas secas, diretamente sobre mim. Minha respiração ficou presa na garganta. Olhei para cima, para o teto branco do meu quarto, esperando que algo acontecesse. Mas só havia o silêncio. O que quer que estivesse lá em cima, sabia que eu estava ali. Me levantei devagar, sem fazer barulho, e fui até a sala. O apartamento parecia maior do que nunca. Peguei meu celular, pronto para ligar para alguém, mas hesitei. O que eu diria? Estou ouvindo passos onde não deveria haver ninguém? Então, sem aviso, a luz piscou e apagou. O trovão lá fora veio forte, fazendo as paredes tremerem. A única coisa que iluminava o apartamento agora era a luz fraca dos postes na rua, infiltrando-se pela janela. E foi nesse instante que algo caiu no chão acima de mim. Um estrondo seco, pesado, como se um móvel tivesse sido arrastado e derrubado. O barulho foi tão alto que senti o impacto nos meus pés. Meu coração batia descompassado. O que estava acontecendo? Peguei uma lanterna e saí do apartamento. Subi até o último lance da escada, onde deveria haver apenas a porta de acesso ao telhado. Ela estava entreaberta. Meu estômago revirou. A porta sempre ficava trancada. Eu já tinha tentado abri-la antes, e era impossível sem a chave do zelador. A chuva entrava pelo vão da porta, formando uma poça no chão. Alguém tinha passado por ali. Apertei a lanterna com força, tentando decidir se entrava ou não. Meu instinto gritava para eu dar meia volta. Mas antes que eu pudesse me mexer, algo aconteceu. A porta lentamente começou a se fechar sozinha. Sem vento, sem nenhum movimento ao redor. Ela se fechou completamente e no segundo seguinte, 3 batidas vieram do outro lado. Se antes meu corpo estava travado de medo, agora minha única reação foi correr. Desci as escadas o mais rápido que pude e voltei para meu apartamento, trancando a porta atrás de mim. Os passos não voltaram naquela noite. No dia seguinte, perguntei ao zelador se alguém tinha subido ao telhado. Ele franziu a testa e disse que não, que a chave estava com ele e que ninguém mais tinha acesso. Eu insisti e disse que ouvi barulhos a noite toda. Ele hesitou, me olhou por um momento e então disse: "Você não é o primeiro morador desse andar que fala disso." Ele se inclinou um pouco e baixou o tom de voz. "Eu já encontrei essa porta aberta várias vezes de manhã sem explicação. Já troquei a fechadura 2 vezes, mas sempre volta a acontecer." Eu quis perguntar mais, mas ele mudou de assunto e disse que tinha trabalho a fazer. Naquela noite dormi com a TV ligada, tentando ignorar a sensação de que, a qualquer momento, os passos poderiam voltar. E voltaram, mas dessa vez, vieram do lado de dentro. Fiquei paralisado. O som veio da sala perto da porta. Meu coração batia tão forte que eu sentia na garganta. Segurei a lanterna, forçando meus pés a se moverem. A sala estava escura, iluminada apenas pelas luzes da rua. O som dos passos cessou, mas a sensação de que algo estava ali permaneceu. Engoli seco e olhei ao redor. Nada parecia fora do lugar. Mas quando me virei para voltar ao quarto, a porta do banheiro estava entreaberta. Eu tinha certeza absoluta de que a deixei fechada. Minha mão tremia quando estendi a lanterna em direção à fresta escura. O silêncio pesava no ar. Então, no meio da escuridão, algo se moveu lá dentro. Eu não esperei para ver o que era. Saí do apartamento naquela mesma noite e fui dormir na casa de um amigo. No dia seguinte voltei apenas para buscar minhas coisas. Não fiquei mais lá. O zelador nunca me disse o que realmente aconteceu naquele prédio. Mas eu não precisava de explicações. Eu sabia que não estava sozinho naquela última noite. E até hoje, quando escuto passos à noite, fico em dúvida se realmente estou.